Então, sexto ano, muito bom dia, né? A gente vai dar continuidade ao assunto de sistema respiratório. A gente começou na aula passada, né? Na reposição, trabalhando com o seguinte, estudando a função das fossas nasais, né? Dessas Ô, estruturas. tia, isso é do 8º ano. É, mas é o mesmo assunto de vocês. É porque antes esse conteúdo era ministrado no 8º, mas agora ele é ministrado no 6º. Mas é o mesmo assunto. Por isso que vocês têm que prestar muita atenção, que a anatomia é difícil, não é à toa que antes ela estava para a galera lá dos 14 anos e agora desceu para vocês, certo? Então, atenção máxima. Quando vocês quiserem fazer perguntas, tá? Vocês esperam um minutinho, aí vocês levantam a mãozinha para fazer pergunta importante. Não é para atrapalhar a aula dando opinião, tá? Porque a gente está muito atrasado, tanto que eu estou tendo que pegar aula de ética para repor esse assunto. Então, é preciso concentração, certo? Vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou aqui, ó. Falou da importância da respiração, mostrei os principais órgãos, né? Muito conhecidos nossos, nariz, faringe, traqueia, a úvula, né? Os pulmões, os brônquios e o diafragma, que fica embaixo dos nossos pulmões. A gente parou aqui, ó, nas funções do nosso narizinho. Filtração do ar a partir dos pelinhos do nosso nariz, eles prendem as partículas de poeira, por isso que às vezes quando a gente espirra, sai aquela bolinha de sujeira, ela é só poeira com lubrificante natural do nosso nariz, tá? E também, existe também, né, os pelinhos que impedem da poeira no nosso nariz. Exatamente. Não só poeira, mas muitos micro-organismos também. Por isso que é tão importante a gente respirar pelo nariz. Até quando a gente está de máscara Porque pela mesmo. boca pode ser que entre bactérias. Exatamente. É por isso que às vezes do nada a gente não entende, chega em casca doente. Quando a mãe vai olhar, a gente está com infecção de garganta. Porque a gente acabou respirando pela boca e contraiu, né, alguma bactéria do ambiente. Se a gente tivesse respirado pelo nariz, ela não teria chegado no nosso organismo. Porque a boca não tem estrutura para se proteger de micro-organismos desse tipo, né, transmitidos pelo ar. Mas o nariz tem. Então, às vezes, quando a gente respira pela boca, a nossa garganta é frequentemente atacada por essas bactérias. Muito bem, Letícia. O nosso narizinho também serve para aquecer o ar. Ele esquenta o ar que está muito frio, né? Se a gente for para uma região gelada ou para onde tenha neve, para que o nosso sangue não congele, a gente sinta o nariz doer, né? O nosso narizinho tem um sistema automático de aquecimento. Ele também serve para o aquecedor. É por isso que às vezes a gente fica com coceira no nariz. E ele também serve para umidificar o ar. Se o ar estiver muito seco, com pouca água no ambiente, ele acaba molhando o ar para que a gente consiga respirar de uma forma mais suave, tá? Tudo para que fique o mais confortável possível esse sentimento de respiração. É por isso que quando a gente está gripado e o nariz entope, a gente fica super agoniado, porque o nosso nariz, ele torna a nossa vida confortável demais. Então, quando ele faz falta, a gente fica agoniado. Respirar pela boca vira um sacrifício, a gente fica com a boca seca. De tanto respirar pela boca, porque o nariz está entupido, a gente começa a desenvolver tosse, né? Aí vem aquela parte super chata da gripe. Não desejo para ninguém, né? Faz muito tempo que eu não pego uma gripe, mas eu peguei um esse ano e eu nem lembrava mais como era ruim. Vamos lá. Depois do nariz, né? A gente tem a faringe, que está dentro aqui da nossa garganta, certo? A faringe, ela é mais pertencente ao sistema digestório. Mas como ela é muito colada com a irmãzinha dela, a laringe, a gente também estuda ela no sistema respiratório. Só que a faringe, ela tá na nossa garganta para deixar passar a comida. E a laringe tá na nossa garganta para deixar passar o oxigênio, para que a gente possa comer e respirar ao mesmo tempo. Já pensou que se a gente não tivesse laringe, como é que a gente ia fazer? Porque no momento que a gente estivesse mastigando e engolindo a comida, a gente não estaria respirando, porque não teria como entrar ar para dentro do nosso corpo. Já pensou que louco que seria? E é por isso que a natureza, em sua infinita sabedoria, Deus, para quem gosta de atribuir aí, construiu esses dois canais, cada um com sua função. Faringe entra comida e laringe entra oxigênio, quando a gente está mastigando e engolindo. Se a gente conversa na hora que está comendo ou fica rindo de alguma piada, normalmente o que é que acontece com a gente? Você está comendo, alguém contou uma piada, se engasga.
Muito bem. Sabe por que a gente se engasga? Porque provavelmente duas coisas podem ter acontecido. Ou você comeu mais do que a sua garganta aguentava, deixar passar, ou, o que normalmente acontece, entrou restinho de comida, partículas de comida na sua laringe, que é o seu canal de respiração, não é o seu canal de alimentação. Então você tosse desesperada, às vezes até chora, né? Sai até lágrima de tanto que a gente tosse, a mãe bate nas nossas costas, dá água, mas é uma coisa que vai passar naturalmente, né? Não é um engasgo de ficar entalado, é um engasgo por ter entrado comida num canal que só era para entrar oxigênio. E isso acontece quando a gente conversa comendo. Existe um canalzinho chamado epiglote, e ele que separa a comida e o ar. Mas quando a gente conversa, a gente confunde o nosso cérebro. Quando bebe água, quando a água passa pelo buraco errado, a gente fica tossindo. Tossindo muito, é pior do que a comida quando a água passa pelo buraco errado, dói até os olhos, né? Porque não era para isso acontecer. Mas se a gente se confunde ou está pensando em várias coisas, a nossa epiglote recebe a informação errada e acaba fechando o buraco errado e a água entra por outro lugar. É por isso que a gente tem que fazer as coisas com calma, comer com calma. Oi. Professora, Oi, Anderson. e quando a gente se engasga com um pedaço de espinha de peixe? Eu não estou entendendo. É quando a gente se engasga com o quê? Com um pedaço de espinha de peixe. Ah, sim. No caso da espinha de peixe, não é esse caso dela entrar no buraco da respiração. A espinha de peixe, ela é um objeto pontiagudo, né? E ela fica realmente presa na nossa faringe. E às vezes ela até desce, né? Na maioria das vezes ela desce, mas ela desce machucando, rasgando a nossa faringe. Peixe é uma coisa que a gente tem que Professora, cuidar. Peixe, sim. Esse é que a gente não pode mesmo comer conversando. De jeito nenhum. A gente tem que usar a língua para identificar, né? E de preferência comer o peixe num prato separado da comida. É o ideal, certo? Para não ficar restos de espinha ali e você acabar se machucando. Espinha de peixe é um negócio, especialmente quando a gente é criança. De ficar Cama também é muito ruim, fica preso no sabor. pica no céu da boca, é terrível. Então a gente tem que tomar professora, cuidado. minha avó conhece uma mulher que morreu engasgada com espinha de peixe. Pode acontecer, é muito difícil. Hoje em dia a gente tem vários procedimentos que impediriam isso, né? Mas pode acontecer, né? Hoje tem até cirurgia para remover a espinha, né? Às vezes o médico consegue tirar com uma pinça, às vezes ela desce, Professora, porque na verdade ela é feita de um material degradável, né? Mas ela machuca muito enquanto ela tá aqui. E cada vez que a gente engole saliva, mexe na ferida, literalmente, né? Mas vamos deixar esse assunto para lá. Então, a função da faringe é permitir que a comida passe pela nossa garganta, né? Já a laringe, a função dela é permitir que o ar entre pela nossa garganta, né? Então, a laringe permite a entrada de ar. Então, é laringe com L, tá? Ela é formada por tecido muscular e tecido cartilaginoso, tá? Vejam aqui, a laringe, ela tá por dentro da nossa traqueia. A gente consegue sentir a traqueia. Eu falei para vocês, né? Quando a gente é mais magrinho, a gente consegue sentir os anéis. É muito sensível essa região do nosso corpo. É por isso que o ideal é a gente praticar esportes com essa área protegida. Não sei se vocês sabem o que é paintball. É aquelas armas, né, que soltam bolinha de tinta. Eu sei, tia. Eu sei. Aquilo ali Eu dói sei só. que tem um campo, né, pra jogar esse tipo de jogo. Isso. Não sei se vocês já brincaram, eu já brinquei, me arrependi muito. Aquilo ali dói muito, fica roxo, né? E quando a gente vai jogar, o Tem dono a do de lugar. ovo também, tia. Tem a de ovo, a Ah, de ovo arminha de deve ser ovo. melhor. O cara dá um Não, protetor. você fica com o braço vermelho, depois de um tempo fica roxo. Por causa que ali é ovo podre, duro. É, pior ainda, então. Quando a gente vai jogar lá num campo de paintball, a gente recebe um protetor de pescoço, né? Porque essa região da nossa traqueia é muito delicada. E ela é muito difícil de reconstruir. Então, se a gente quebrar um anel de cartilagem desse, reconstruir é dificílimo e caríssimo. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa área do nosso pescoço, proteger ela e tudo mais, tá? Então, aqui a gente tem, ó. Estão vendo as estruturas? Deixa eu ligar minha canetinha de laser. Cadê minha canetinha? Aqui, ela fica aqui por dentro, tá? E ela é protegida por toda essa cartilagem. Isso aqui, ó, é o começo
da nossa laringe, aqui é o começo da nossa traqueia. A nossa traqueia, ela se divide em duas no finalzinho, vai um lado para cada pulmão, certo? Vocês sabiam que nós temos 2 pulmões e que eles têm tamanhos diferentes? Eu sabia que a gente tem 2 pulmões, agora não é diferente, não sabia disso, não. A gente vai entender mais pra frente. O que foi, Anderson? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Professora, Oi. isso tem a ver com um ficar do lado do coração e o outro não? Tem sim, acertou, Rian. Gente, É voltando porque, aqui, tipo, já como a gente um vai deles falar fica do já lado do já. coração, ele deve ser coração. menor, né? A gente fala já já isso. Deixa eu puxar aqui. A gente vai ver aqui a função da laringe, né? Ela é formada por tecido muscular e cartilaginoso. É nela que se encontra a epiglote, que impede a entrada do tecido de alimento, né, na laringe. É nela que se encontram as pregas vocais. A laringe tem as nossas pregas vocais e a nossa entrada de ar. É por isso que quem canta, né, quando fica gripado, fica com a voz extremamente prejudicada. Quem canta não pode ficar gripado. O que foi, Anderson? Eu pedi para você falar, você não falou? Professora, Oi? Eu não consigo ouvir. É melhor que você mande pelo bate-papo. Vamos lá, os brônquios, né? Os brônquios, eles são essas estruturas aqui. Estão vendo? Aqui é a traqueia. A nossa traqueia, ela vai crescendo. Quando ela desce aqui para o nosso peito, ela se divide em duas. Aí a gente não chama mais de traqueia, a gente começa a chamar de brônquios. São essas partes aqui, ó. Deixa eu usar uma caneta mesmo para riscar. Caneta. Brônquio e bronquíolos. Isso, a gente tem os brônquios, que são esses pedaços aqui, ó. Inclusive, se eu desenhar, já vira até um pulmão. Isso são os brônquios, né? É o resultado da bifurcação da traqueia, a subdivisão, né? Para que ela leve o oxigênio a cada um dos pulmões. E os brônquios têm pequenas raízes, estão vendo aqui? Isso aqui são os bronquíolos, tá? Que são os brônquios menorzinhos, nas pontinhas dele, certo? Ó, que legal. Eles são finos e eles são Os maiores são mais longos. brônquios, os menores são bronquíolos, que são as Exatamente. pequenininhas que Professora, saem deles. Exatamente. Pai e filho, né? Exatamente. Parece pai e filho. Os maiores são os brônquios e os menores são os bronquíolos, como se fossem pais e filhos. Esses bronquíolos são menores, justamente como alguém falou aí, não sei se foi o Rian, se foi a Letícia, para que seja mais específica a transfusão de oxigênio e tal. Aí precisa ser mais É delicado, para né? ser uma melhor transfusão de oxigênio. Isso. Resultam da bifurcação da traqueia, então é dessa divisão, né? Eles são constituídos também por anéis de cartilagem, mesmo material da traqueia, né? Eles são revestidos por uma mucosa lubrificante e ciliada. Então, quando chega na parte dos brônquios, ele não é mais tão seco como a traqueia. Ele tem que ser mais molhadinho, né? Porque ele vai entrar em contato com órgãos e tal, então precisa ser lubrificado. Os nossos órgãos, eles são muito lubrificados, gente. Eles têm muita água. Não é à toa que quando vocês vão fazer cirurgia, o médico Professora, constantemente e joga água também, dentro de vocês, para estar sempre hidratando os órgãos. O que foi? professora, e parece que é 70% do nosso corpo é feito por água, né? Isso, E eu acho 70%. que a metade são dos órgãos. Isso, uma boa parte é do sangue, outra boa parte são dos órgãos. Então, nossos órgãos estão sempre sendo lubrificados, eles não podem ressecar nem um pouquinho, porque isso pode trazer consequências irreparáveis, tá? O órgão fica seco, quebradíssimo, ele Exatamente, fica duro. exatamente isso, perde a função. Por Por isso que é tão importante a gente tomar água, né? Porque se nosso metabolismo estiver acelerado, a gente consome essa água do corpo, todos os nossos órgãos vão ter prejuízos, né? A gente fica doente. Quando atinge de meio milímetro a 1 milímetro de diâmetro, a gente chama de bronquíolo. Então, um determinado tamanho é brônquio, quando ele tem menos de 1 centímetro, é bronquíolo, tá? Deixa eu apagar aqui essa riscadeira que eu fiz. Deixa eu ativar o meu laser de novo. Então, aqui é uma árvore brônquica. Aqui é de um cadáver, né? Foi dissecado todo o pulmão e foi mostrado só os brônquios. Veja o brônquio aqui, esse mais grosso. Vocês estão conseguindo me ouvir? E os bronquíolos, esses fininhos aí. Eu tô conseguindo. A gente tem o brônquio. Parece duas árvores formando um pulmão. Parece algo marinho, isso aí. Parece algas marinhas, parecem árvores. Isso aqui é chamado pela medicina e pela anatomia de árvore brônquia, tá?
Árvore brônquia. Árvore bronquíola. Essas raízes, né? Formando uma espécie, Árvore bronquíola? Árvore uma espécie, brônquica. Tá aqui, uma árvore espécie de brônquica. pulmão como fosse A gente, uma árvore. a gente tem os brônquios aqui, esses ramos mais grossos. Esses ramos mais finos é o que vão conduzir, né, oxigênio, sangue, trocas gasosas junto dos pulmões. Vejam. Professora, eu vi lá do português lá, São os eu bronquíolos. uma metáfora lá que colocaram duas árvores Peraí, eu vou juntas silenciar parecendo todo um mundo. pulmão. Gente, por favor, uma pessoa de cada vez, certo? Como eu falei, levanta a mão e eu chamo para falar. Isso aqui são os bronquíolos, essas ramificações menores. E elas servem para realizar as trocas gasosas, trocas sanguíneas e assim por diante. Ô, professora, São muitas, não são poucas, como a gente viu no desenho. Isso aqui é uma imagem real. O Anderson está tentando falar. Anderson, fale pelo bate-papo. Não sei se está ativado. Deixa eu ver se está ativado. O que foi? o professor o Anderson disse, a senhora desativou o bate-papo. Foi. Vou tentar ativar agora. Sim, o professor, e onde estão os brônquios? Aí só tá os bronquíolos, né? Onde tá os brônquios? Os Os brônquios e os brônquios mais bronquíolos. grossos, Os esses do brônquios são meio. esses bem mais grossos, exatamente como a Letícia falou. Esses bem mais grossos, notadamente mais grossos, são os brônquios. Só tá faltando a traqueia aqui. E os mais fininhos são os bronquíolos. Agora eu vou ouvir o Anderson. Ah, tá certo. A página, gente, a gente já deveria estar agora na página... No livro de vocês não vai estar, né? Na página 153. Certo? Mas eu mando essa apresentação para vocês em PDF, para vocês estudarem pelo livro e estudarem por ela, né? Ela, inclusive, está até mais organizadinha. Eu acho que eles poderiam estudar só por ela e deixar para estudar pelo livro só as doenças. Porque aqui está mais objetivo, né? Com letras maiores e tal. Então, fica bacana. Próxima foto. Agora sim, como o Rian falou, né? Eu disse para vocês que a gente tinha um pulmão maior que o outro e o Rian respondeu brilhantemente e respondeu de forma correta que a gente tem um pulmão menor por causa do coração, né? Para ceder espaço para o coração. Então, qual é o pulmão menor? É o esquerdo ou é o direito? O esquerdo. O esquerdo, muito bem. Porque o nosso coração ele está mais direcionado para o lado esquerdo. Na verdade, o nosso coração está no centro. Mas 2/3 do nosso coração estão mais para o lado esquerdo. Então, o pulmão esquerdo tem que ser um pouquinho menor para dar espaço para o nosso coração. Inclusive, até porque o pulmão ele Então é cresce. por isso que fala que o nosso coração do lado esquerdo, né? Porque ele tá, boa parte dele está para o lado esquerdo, né? Mas na verdade o coração é bem no centro. Os pulmões, órgãos extremamente importantes. Nossos pulmões crescem de tamanho, né? É por isso que a gente tem a caixa torácica com a capacidade de se locomover um pouquinho, porque quando a gente enche o peito de ar, os pulmões crescem. Quando a gente seca, eles diminuem de tamanho. Então, os nossos pulmões estão o dia todo crescendo e diminuindo. Tá? Tem até uns videozinhos no YouTube. Depois eu posso mandar para vocês, se eu me lembrar. Ou vocês podem me lembrar que eu envio. Ou vocês podem pesquisar pulmões cheios de ar ou pulmões enchendo e crescendo. Aí vocês vão conseguir visualizar. Então, a gente tem que ter O diafragma vai subir e descer e também. de acordo com o que eles dizem. Uhum. Toda essa parte da nossa caixa torácica, ela é adaptada para os pulmões e para o coração, né? Porque esses órgãos, eles são muito importantes, né? Eles mandam combustível para o corpo todo, então eles têm que ter muito espaço para se mexerem, para crescerem saudáveis e tal. Os nossos pulmões, eles são divididos em 3 lóbulos, o pulmão direito, que é maior, então dá para dividir ele em 3 pedaços. E o pulmão esquerdo só dá para dividir em 2 pedaços, porque ele é menor. É como se ele nascesse sem o terceiro lóbulo. Por isso que ele é menor. Tá? Eles são revestidos por uma membrana, que é como se fosse uma capinha protetora, chamada pleura, né? Ela facilita o deslizamento, né? Dos pulmões na caixa torácica, para quando a gente enche assim, não encoste nos ossos e não fique sempre arranhando. Então, a pleura ajuda a deslizar, certo? É uma membrana protetora que também ajuda a deslizar o nosso pulmão nas nossas costelas para que a gente não sinta dor, tá? Então, ela deixa os nossos pulmões bem lisinhos e protegidos. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu passar. Deixa eu ver aqui o bate-papo.
Porque como tem mais coração para o lado esquerdo, Anderson, é mais fácil ela olhar do lado esquerdo. Se ela olhar no centro, a gente vai ter o externo atrapalhando. Então, o batimento vai ficar um pouco mais baixinho. Ela botando o estetoscópio mais para o lado esquerdo, ela vai conseguir ouvir com amplitude maior, certo? E também porque muito mais da metade do nosso coração está para o lado esquerdo, mas ele mesmo, ele está no centro. Só que mais da metade dele está para o lado esquerdo, tá? Eita, que não quer sair desse slide. Chegue, filho. Olha aqui. Aqui a gente já tem uma foto muito parecida com a que a gente tem no livro na página 153. Só que essa aqui mostra mais daqui para baixo, da boca para baixo. Isso como a Letícia está mostrando. Então, a gente tem a laringe aqui no comecinho. Depois da laringe, a gente vai ter aqui a traqueia. E escondidinho estão os brônquios, tá? Aqui eu botei um pulmão inteiro e aqui eu botei um pulmão cortado por dentro, para a gente ver como ele é por dentro, certo? Professora, Os brônquios estão dentro do nosso pulmão, tá? Não estão do lado de fora. Oi. percebi que olhando a imagem, o esquerdo também está nessa imagem, ele está menor que comparado. Isso, ele é um pouquinho menor, certo? No livro vocês também vão perceber isso, que... Deixa eu olhar aqui. No livro até A fizeram parte errado, de baixo é mais rapaz. comprida. É. A partezinha dele é maiorzinha para dar um pouquinho mais de espaço ao coração, certo? Então, aqui a gente tem uns cortes. Esse pulmão aqui, tá vendo que ele é dividido em três, ó? Primeiro lóbulo, segundo lóbulo e terceiro lóbulo. Muito bem, alguém tá riscando aí. E esse aqui, como ele tá cortado, a gente não dá para ver, né? Mas ele é dividido só em dois lóbulos. No livro de vocês, tá quantos, meu Deus? Tá 2, tá certo. No livro de vocês tá 2, é daqui o corte, mais ou menos, ó. Certo? Deixa eu mudar a caneta. É mais ou menos aqui a divisão do lóbulo, tá? Então, tem um lóbulo menor e um lóbulo maior. Aqui é o corte de como o pulmão é por dentro, né? Aqui o brônquio, bem grandão, e os bronquíolos, né? Junto com as artérias também do coração, para fazer a pequena circulação, né? É a circulação que acontece do pulmão para o coração. A gente chama de pequena circulação porque o espaço é muito curto, né? O coração tá grudadinho com o pulmão. Então, a circulação assim, ó, de 10 centímetros, 20 no máximo. Já a grande circulação, que a gente vai ver lá no sistema cardíaco, é a circulação de sangue por todo o nosso corpo. Aí sim, ela é grandona, né? Porque tem todo o nosso corpo, então é uma circulação maior. Então, aqui a gente tem algumas estruturas, né? Temos o lobo superior, temos a pleura, que é a membrana que protege, o lobo médio e o lobo inferior. É superior porque está na parte de cima, é médio porque está no meio, e é inferior porque está mais na parte de baixo. Nesse aqui a gente só tem superior e inferior, a gente não tem o médio, tá? No pulmão esquerdo. Vamos ver mais. Tá. E é isso, gente. A gente vai para o livro agora ver só a questão dos alvéolos pulmonares, tá? Deixa eu sair um pouquinho para a gente ir para o livro. Pronto. No livro agora, eu quero que vocês venham comigo para a página 157. Letícia, você pode ler para mim esse textinho de alvéolos pulmonares? Posso. Lê aí pra A gente. professora, a segunda questão, né? Não é o da questão, é o texto que tem embaixo da atividade. Respirar é uma ação automática. Nós respiramos enquanto estamos acordados ou dormindo, sem que, para isso, Peraí, fazer Letícia. qualquer esforço Letícia, consciente. você tá lendo a página Oi. 157? Tá lendo a página 157? É, Ela tem uma atividade e embaixo da Tô. atividade tem um texto? Não é a atividade agora, é o texto. ah, tá. É o alvéolo pulmonar. Isso aí. Pronto, pode começar. Você já aprendeu? No interior dos nossos pulmões existem milhões de alvéolos, mas você sabe quantos? Na verdade, eles são
Bem, bem, existem cerca de 750 milhões de alvéolos pulmonares, revestidos de finas membranas constituídas de capilares sanguíneos. Os alvéolos atuam em troca de gases. Uma parte do oxigênio que chega ao alvéolo passa para o sangue, distribuindo-se pelas células do corpo. Ao mesmo tempo que os alvéolos recebem gás carbônico no sangue, Muito bem, só até através dos aí. alvéolos, há a Letícia, troca de gases tá demorando respiratórios. para chegar a O minha voz. oxigênio passa dos pulmões Letícia. para o sangue. E o gás carbônico... Oi, Era só até o segundo parágrafo mesmo. Galerinha que tá aí com o livro, marque esse segundo parágrafo que ela leu, que é a função dos alvéolos pulmonares, certo? Então, marca aí, importante. Aí escrevam, função dos alvéolos. Gente, os alvéolos são estruturas dos pulmões, né? Que compõem os pulmões. E como a Maria Letícia leu, a gente tem 750 milhões de alvéolos nos nossos pulmões. E eles realizam trocas gasosas. O que isso significa? Que ele pega o CO2 e manda para fora do nosso corpo e recebe o O2, que é o gás oxigênio, tá? Então, é importante por isso. Quem foi que colocou Keila Leite como nome, hein? Ô, professora, Oi. sinceramente, eu acho que não chega nem perto de tanto que nós temos de células, né? Isso. Célula. É o número que a gente tem de células no nosso corpo, meu Deus, infinitos. É bilhões, né? Bilhões. Olha, só no nosso cérebro, 4.000, 5 vocês, milhões, né? 6 milhões. Só no cérebro a gente tem bilhões. Então, no nosso corpo, incontáveis células, né? Não tem um Acho que número, né? Mesmo que tivesse um professora, número, é um número muito desconhecido pra gente. Então, os alvéolos pulmonares são as estruturas que compõem o pulmão, né? E que ajudam nessas trocas gasosas. Então, se eu perguntar para vocês quais são as funções dos alvéolos, seria basicamente isso. Trocas de gasosas. fazer a troca gasosa entre gás carbônico e oxigênio. E oxigênio, que são os principais gases da nossa respiração. O gás carbônico, o CO2, ele é um produto tóxico do nosso metabolismo, então a gente tem que colocar para fora, né? É por isso que a gente precisa respirar, para mandar, ó. Isso que eu coloquei agora não é oxigênio, isso que eu coloquei agora foi CO2. Agora, o que eu mandei para dentro do meu corpo foi oxigênio, tá? A gente não é capaz de doar oxigênio. Por isso que a respiração boca a boca, ela não é exatamente assoprando na pessoa, ela é sugando para estimular o pulmão dela, porque o que você assopra para ela é CO2, não é oxigênio, tá? Então a gente vai parar hoje por aqui e vocês vão fazer as atividades de casa, galera. Páginas 156, 157 e as outras. E de doenças a gente trata depois, tá? Quando terminar a atividade, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças. Eu vou deixar aqui no grupo Professora, o as gás páginas de carbônico, atividade. Hã? O quê? ele é tóxico porque ele é um ar. O nosso ar, ele não é totalmente limpo, ele tem bactérias. Quando a gente respira, a gente absorve o nutriente do oxigênio, né, professora? Não. É só um gás. Só que sobra o que não, Esse o que não é gás, necessário pro Ian, eu corpo. posso dar aula, porque quem é formado aqui sou eu. O oxigênio, ele não tem nutrientes. O oxigênio, ele é um gás que serve de combustível para a célula fabricar os nossos nutrientes, junto com a alimentação, tá? O CO2, ele não tem bactérias nem nada disso. Ele é tóxico porque ele realmente faz mal para o nosso corpo. Ele é um produto tóxico gerado por nós. É um gás que danifica o nosso corpo. Não é que ele tenha bactérias, ele não tem, tá? Ele não sai da nossa boca com bactérias. Claro que sai bactérias junto, né? Mas não é dele. Ele é um produto químico, né? Uma substância química que é tóxica. Inclusive, se a gente tiver em grande quantidade, se a gente brincar de tentar se sufocar, a gente acumula muito CO2 no nosso corpo e a gente começa a passar mal, né? Então, essa brincadeira de prender a respiração faz mal. Nadar sem produtos certos, né? Ficar prendendo a respiração embaixo da água faz mal, né? Mas não por bactérias. Eita, vai cortar minha aula. Não por bactérias. É simplesmente pelas toxinas do carbono,
tá? Isso a gente vai estudar quando a gente estiver estudando melhor as doenças do sistema respiratório. Aí eu vou explicar para vocês. Bactérias a gente contrai, mas não é por culpa do CO2 e nem do oxigênio, beleza? Por hoje é só, eu vou mandar para vocês a atividade escrita lá no grupo e depois vocês respondem, tá? E a gente corrige amanhã. Não esqueçam, tá? Beijo, bom almoço e tchau, tchau, gente.